Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre o técnico Eduardo Cudê, que tem um contrato encerrando com o Colorado no final da temporada. E algumas informações surgem sobre o futuro do treinador. Afinal, Cudê tem lado na eleição do Internacional? Ele fica só com Alessandro Barcelos? Ele tem rejeição de Roberto Melo ou ele fica também com quem foi o buscar lá em 2019? Quero falar também sobre o Inter, que está neste momento viajando a Cuiabá para um jogo que pode virar decisivo no Campeonato Brasileiro. E um titular pode desfalcar o Colorado nesta partida. Eu te conto tudo isso se tu ficar comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas coisas a gente falar aqui no nosso vídeo, né? Nosso canal que tem aí, né, a força dos Colorados. Já peço pra você, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. Estamos chegando ali aos 108 mil inscritos, então muito obrigado pela força de vocês aqui com o canal. E vambora, vamos falar de Internacional, que joga amanhã na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2023 finalmente chegando ao fim. Olha como foi esse 2023 o Internacional. Sofrido, né? No Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, o sonho da Libertadores que deu na trave e o Brasileirão, né, que termina de forma até de certo ponto melancólica para o Colorado. Mas 3 últimas rodadas que o Inter tem que fazer a sua pontuação, né? E começando por esse jogo contra o Cuiabá. Jogo a partir das 8 da noite, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal. Jogo, né, que o Inter pode chegar aí a 49 pontos e, de fato, né, eliminar qualquer mínima chance matemática que exista de rebaixamento. O Brasileirão tá muito louco, né? A gente tá pegando a tabela aí do Campeonato Brasileiro. O Inter é 11º, tem 46 pontos. O São Paulo é o 10º com 47. Mas todos, né, trabalhando com a probabilidade, né, de que esses times ainda tenham chance matemática de rebaixamento. Muito por conta da vitória do Cruzeiro ontem contra o Goiás, 1-0 já nos acréscimos do segundo tempo. O Cruzeiro venceu o jogo, devolveu o Bahia para a zona do rebaixamento. Então, o time que está na parte de baixo hoje, né, o 17º colocado, pode terminar a rodada, né, com 44 pontos. Então, a regra de corte vai subir bastante nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o Inter tem que fazer a sua parte. O Inter que treinou hoje pela manhã com portões fechados, já embarcou para Cuiabá e de Cuiabá vai a São Paulo para o jogo de sábado contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Inter deve ter um desfalque, tá, para esse jogo contra o Cuiabá, que é Vitão, né? Dos dois que saíram ontem mais cedo, ontem não, né? No jogo de domingo contra o Bragantino, mais cedo, o Vitão e o Valência, a situação de que preocupa mais é a do Vitão, né? Zagueiro que já vinha durante a semana com um certo desconforto, saiu no primeiro tempo a entrada do Igor Gomes, que deve receber uma sequência aí no time titular. O Valência preocupa um pouquinho e é tratado como dúvida, né, para o enfrentamento contra a equipe do Cuiabá. Saiu no intervalo, mas o que me falaram é que a estrutura física do Valência ela é tão boa, tão potente, que ele é cotado para começar o jogo lá no Pantanal, tá bom? Provável time do Internacional, com Sérgio Rocher, Bustos, Igor Gomes, Mercado e René, Johnny e Arangues, de volta ao time, novidade também, Maurício, Alan, Patrick, também de volta, e Wanderson, e lá na frente o Valência ou o Luiz Adriano. São as possibilidades de time do Inter para encarar o Cuiabá, que tem a volta do Daverson, né, o técnico português Antônio Oliveira, vai ter de volta o seu artilheiro, que foi desfalque no empate contra o São Paulo em 0-0 no Morumbi, e o time deve ter 3 zagueiros. Walter no gol, goleiro experiente, gosto do Walter, hein? Walter ano que vem para a reserva do Rocher, é um nome interessante. Marlon, Alisson e Empereur. Ranielli também, muito bom jogador, esteve no Avaí ano passado, quase parou aqui no Beira-Rio, acabou indo pro Cuiabá e faz um bom campeonato brasileiro. O Denilson, também especulado em vários times grandes do futebol brasileiro. Matheus Alexandre e Riquelme, os alas. Clayson, Jonathan Cafu e o Daverson. Na verdade é um 3-5, né? Na verdade 3-6-1, se a gente for parar para ver, né? Então é quase um 3-6-1, né? De fato, com 2 meias ali, 2 atacantes, o Clayson e o Cafu fazendo as extremas, né? Jogando como meias, mas são jogadores importantes aí pro time do Antônio Oliveira. Cuiabá que tá livre, né? De qualquer chance de rebaixamento, faz um campeonato seguro o time lá do Mato Grosso. Beleza? Deixa eu dizer, gente, que esse jogo, assim como outros
como o de hoje, entre Vasco e Corinthians, que pode tirar o Vasco do atoleiro e colocar o Corinthians lá para baixo. Quem tem acompanhado Donos da Bola sabe que eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a possibilidade, né, do Inter rebaixar o Corinthians ou afundar o Corinthians dentro da zona de rebaixamento. Então, jogo importantíssimo hoje à noite em São Januário, né? O Vasco podendo vencer. E eu tô colocando minha fezinha no Vasco, lá em kto.com, te registra lá para dar aquela brincada. Usa o código do Colar para garantir 20% de free bet no primeiro depósito. E lembrando que a Mais Ágil também antecipa o teu FGTS. Então tem o teu fundo de garantia guardadinho, até 10 saques aniversários você pode colocar na conta ainda hoje. Então dinheiro rápido, de forma segura, é com a Mais Ágil, o link está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre um tema que tem tomado o noticiário, que é a eleição do Internacional, mas tipo por um outro viés. Não vou aqui falar sobre Roberto Melo, sobre Alessandro Barcelos. Quero falar sobre Eduardo Cudê. Afinal, quem tem acompanhado as coletivas do Cudê tem visto que ele tem saído pela tangente, quando perguntado sobre futuro, sobre permanência para a próxima temporada. E o fato é, o Cudê está aguardando a eleição do Internacional para definir o seu futuro. O Cudê veio para o Internacional nesta temporada muito pela amizade que tem com o Barcelos. E aqui é bom dizer, tá? Se a gente fizer uma volta no tempo, né, lá 2020, o Cudê entende que o seu trabalho começou a degringolar no Internacional a partir da saída do Alessandro como vice de futebol para concorrer naquele racha que aconteceu entre Marcelo Medeiros e Alessandro Barcelos. Tanto é que em várias coletivas o Cudê falou, né, que se sentia sozinho, se sentia, né, desprestigiado quando ficou com o Alexandre Chaves Barcelos, Rodrigo Caetano e Marcelo Medeiros. Ali começou o racha e o Inter acabou tendo a saída do treinador naquele momento. E pela boa relação que eles têm, né, o Cudê topou um contrato curto até o final do ano, com gatilhos de renovação, né, caso Barcelos fosse eleito presidente do Internacional. Isso não está em contrato, isso é um acordo verbal, até onde eu sei que o Cudê fica caso Barcelos seja eleito presidente do Inter. O Roberto Melo já deu algumas declarações falando sobre isso, né, que o Cudê é o seu técnico no próprio lançamento da campanha dele, né, com seus pares políticos, lá no evento que teve na Henrigues também, disse que seu técnico era o Eduardo Cudê, falou textualmente, com todas as letras, só que tem um porém. O Melo já voltou atrás nesse discurso e não disse, olha, o Cudê não vai ser meu técnico, mas ele sabe que o Cudê tem um temor em relação ao bastidor que vem junto do Roberto Melo. E aqui vale um pequeno relato de quem estava no evento de lançamento da chapa do Roberto Melo. Quando ele exalta o Cudê e fala que ele vai ser o seu treinador para a próxima temporada, pouquíssimos pares políticos do Melo aplaudiram, né, esse discurso do que em outros momentos, quando se falou sobre Fernando Carvalho, sobre Abel Braga, sobre D'Alessandro, né, o Cudê não tem, né, um prestígio dos pares, né, do movimento intergrande, justamente pelo racha que aconteceu lá em 2020. Então o Cudê também tem um temor, né, de saindo Barcelos, que é um cara que ele tem a confiança, que ele entende o método de trabalho, como seria a sua relação? Voltaríamos a um Cudê de 2020, né, pressionado, né, do fogo amigo, aquela coisa toda? Ele tem este temor. E é claro, haverá uma conversa do Cudê com o Melo caso o Melo seja eleito presidente, porque o Melo quer manter o Cudê. Só que o Cudê não tem a segurança de que poderá desempenhar o seu trabalho com outro presidente. Então fica a questão, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o Melo quer formar um departamento de futebol forte, com Abel Braga, D'Alessandro, o Abel como coordenador, D'Alessandro como gerente esportivo e o Alexandre Matos, hoje no Atlético Paranaense, como gerente executivo, como diretor executivo, né, do clube. Então é um departamento mais recheado, então causa uma certa celeuma essa questão. O que é certo é que com Barcelos, Cudê fica. Com o Melo, já não sei, apesar do desejo do candidato a presidente. Tá bom? Esse é um bastidor que eu consegui colher aí com pessoas próximas ao técnico argentino. Vamos ver o que aguarda aí a partir do dia 6 de dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro, e no dia 9, quando rola a eleição, a gente vai ter um pouquinho mais amplo este cenário político do Colorado. Gostou do vídeo? Deixa teu comentário, deixa teu like e a gente se vê. Fui!